E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. É isso aí? Hoje a gente vai se aventurar no mundo da comunicação não violenta. A famosa CNV. Isso, CNV. E olha, muita gente já ouviu falar, É verdade? mas a ideia aqui é ir além do básico, sabe? Com certeza. A gente vai mergulhar de cabeça na obra-prima do Marshall Rosenberg. Comunicação não violenta. É isso aí, o livro dele. E vamos extrair o ouro puro da comunicação. As sacadas. Exatamente. Aquelas sacadas que podem transformar a forma como a gente se comunica no dia a dia. Sem dúvida. Sabe quando eu comecei a ler o livro, Hum, confesso que eu fiquei um pouco cético, é mesmo. pensei, lá vem mais um daqueles livros de autoajuda com soluções mágicas. E como é? Mas aí eu me deparei com a frase que abre o livro. Qual frase? Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Uau. Essa frase me pegou de jeito. Me fez pensar na utopia da CNV, sabe? Um mundo onde a comunicação é a chave para a paz. Um sonho, né? Será que é É possível? uma visão ambiciosa, com certeza. Ah, Mas o Rosenberg, ele não se limita a sonhar. Não. Ele apresenta um método, um caminho para alcançar essa utopia. verdade. E a base desse caminho são os 4 componentes da CNV: Quais são? observação, sentimento, necessidade e pedido. 4 componentes. É. Parece simples, né? É a base. Mas aposto que tem muita sutileza por trás Com disso, certeza. porque na prática, né? A gente sabe que colocar em prática é outra história. É verdade? E é aí que o livro brilha, né? Sim, Ele não só explica os conceitos, mas também mostra as armadilhas que a gente encontra pelo caminho. exatamente. Por exemplo, você já reparou como é fácil a gente confundir observação com avaliação? Nossa. O tempo todo? Acontece direto, né? A Direto. gente acaba rotulando as pessoas e as situações sem perceber. É verdade. E o Rosenberg, ele usa um exemplo clássico no livro. Os professores reclamando do diretor que falava mais que a boca. Ah, Eles estavam julgando, não observando. tem vínculo. A CNV, ela ensina a gente a descrever os fatos sem colocar o nosso tempero, sabe? Sem a nossa interpretação. Assim adicionar a sua interpretação. Isso. Mas, e como a gente faz isso na prática? Boa pergunta. Tipo, quando a gente tá no calor da emoção, é difícil segurar a onda e não soltar um julgamento. É um exercício diário, com certeza. É O Rosenberg, ele dá várias ferramentas para a gente desenvolver essa consciência. legal. Ele até apresenta uma tabela com exemplos práticos para diferenciar observação de avaliação. Hum. A chave é prestar atenção na linguagem e não de as palavras que carregam julgamento Interessante. Mas e os sentimentos? ou sentimentos. A CNV incentiva a gente a expressar o que a gente está sentindo, né? Sim. Mas e quando o sentimento é negativo? Tipo, a raiva, a frustração. É. A gente não pode simplesmente sair despejando tudo em cima do outro, né? Claro que não. A CNV não é sobre liberar fera e sair atacando as pessoas. É sobre expressar os sentimentos de forma responsável, Entendo. sem culpar o outro. Hum. E para isso é preciso entender a raiz do sentimento, que é a necessidade. Necessidades, tipo fome e sede, essas coisas. Sim, mas também necessidades mais profundas, como a necessidade de conexão, de respeito, de autonomia. Tá. O Rosenberg defende que todo comportamento, por mais inadequado que seja, é uma tentativa de atender alguma necessidade. Essa ideia é bem poderosa, né? Me fez lembrar da história do casal no trem que você mencionou antes. Ai, O marido reclamando da lentidão do trem. sim. Na verdade, ele estava expressando a necessidade de ter o tempo respeitado, né? Exatamente. Hum. E se ele tivesse se comunicado dessa forma, a esposa provavelmente teria reagido de forma diferente. A conexão com a necessidade abre espaço para empatia, para compreensão do outro. Entendi? Então a gente observa sem julgar, identifica o sentimento e conecta com a necessidade. E aí vê o Então, pedido certo. isso aí. O pedido é a chave para a ação. É a forma de transformar a necessidade em algo concreto. Legal. Mas atenção, o pedido precisa ser claro, específico e realista. E pelo que eu entendi, o Rosenberg ele enfatiza que o pedido não deve ser uma exigência, mas um convite à colaboração. Perfeitamente. A CNV busca construir pontes, não muros. Gostei. O objetivo é encontrar soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos. E como a gente lida com a raiva, por exemplo? A raiva! O Rosenberg chega a dizer que matar pessoas é superficial demais. Nossa! Essa frase me deixou intrigado. É forte. O que ele quer dizer com isso? Ele usa essa frase provocativa para nos mostrar que a violência, tanto física quanto verbal, é apenas a ponta do iceberg. Entendi.
A raiva, na visão da CNV, é um sinal de que alguma necessidade importante está sendo ignorada ou sufocada. O desafio é mergulhar a fundo e descobrir qual é essa necessidade. E aí, em vez de explodir, a gente pode usar a raiva como um motor para a mudança, buscando soluções construtivas. Exatamente, a CNV nos dá ferramentas para canalizar essa energia de forma positiva, transformando a raiva num pedido claro e autêntico. Caramba, essa conversa já me fez repensar tanta coisa. Que bom. Mas, e na prática, como a gente aplica tudo isso? Boa pergunta. Tem algum exemplo que você possa compartilhar? Claro, o Rosenberg conta várias histórias inspiradoras no livro. Legal. Que tal a gente explorar uma delas na próxima parte do nosso mergulho? Opa, tô curioso. Aguardem a continuação do nosso Deep Dive. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na comunicação não violenta. E aí? Na primeira parte, a gente desvendou a base da CNV, né? Observar sem julgar, conectar com sentimento e necessidade e fazer o pedido. Isso. Agora, vamos mergulhar numa história fascinante do livro, Que legal. que ilustra como esses componentes funcionam na prática. Adoro quando a gente aterrissa os conceitos com exemplos reais. Fica mais fácil de visualizar como a CNV funciona no dia a dia. Concordo plenamente. Então, Rosenberg, ele conta a história de um mediador. Que foi chamado para resolver um conflito entre fazendeiros e trabalhadores rurais. Nossa, que situação tensa, hein? Imagina a tensão. Eram naqueles embates clássicos, sabe? Sei. Os fazendeiros querendo aumentar a produção e os trabalhadores lutando por melhores condições de É trabalho. um cenário bem explosivo, né? Totalmente. E como a CNV entra nessa história? É com... O mediador, usando a CNV como bússola, Uhum. começou a ouvir cada lado com atenção total. Ele Aham. não se limitou a escutar as palavras, Ah, mas buscou entender os sentimentos e as necessidades por trás de cada argumento. ele estava escavando as camadas mais profundas do É. conflito, né? Indo além da superfície. Exatamente. E sabe o que ele descobriu? Aqui. Que por trás da raiva da frustração, tanto os fazendeiros quanto os trabalhadores compartilhavam necessidades em comum: Que legal. segurança, respeito e dignidade. É incrível como muitas vezes a gente foca nas diferenças e esquece que no fundo todos nós queremos as mesmas coisas, né? Verdade? E o mediador, usando a CNV como ferramenta, ele conseguiu criar um espaço de diálogo onde essas necessidades em comum pudessem emergir. E qual foi o resultado dessa conversa? Conseguiram chegar a um acordo. Sim, ao invés de se concentrarem em atacar o outro lado, eles começaram a buscar soluções que atendessem às necessidades de todos. Que bacana. É um processo desafiador, Imagino. mas a CNV serviu como uma ponte para o entendimento. Que história inspiradora. Mas me diz uma coisa, como a gente pode aplicar essa mesma lógica em conflitos do dia a dia, sabe? Sim. Tipo uma briga com um parceiro, um desentendimento no trabalho. Boa pergunta. A CNV é uma ferramenta poderosa para qualquer tipo de conflito, desde os mais simples até os mais complexos. A chave é lembrar dos 4 componentes Isso. e usá-los como um guia. Ok, vamos recapitular então, observar sem julgar, conectar com o sentimento e a necessidade e fazer um pedido claro. Isso. E quando a gente é a fonte do conflito, como a gente aplica a CNV para lidar com as nossas próprias emoções? Excelente ponto. E é aí que entra a autoempatia, um conceito fundamental na CNV. Autoempatia. Ok. É tipo ter compaixão por si mesmo. Exatamente. É a capacidade de reconhecer e acolher os nossos próprios sentimentos e necessidades sem julgamento ou crítica. Mas como a gente faz isso na prática? Tipo, quando a gente está se sentindo frustrado com raiva, é difícil ter essa gentileza consigo mesmo, né? É verdade. Mas é um exercício e um processo de aprendizado. O Rosenberg, ele nos convida a sermos os nossos próprios melhores amigos, sabe? Sei. A oferecermos a nós mesmos o mesmo cuidado e compreensão que ofereceríamos a alguém que amamos. Faz sentido. Mas e quando a gente está agindo por impulso, sabe? Tipo, quando a gente faz algo que depois a gente se arrepende. Acontece. A CNV pode ajudar nesses momentos também. Com certeza. A CNV nos ensina a diferenciar o agir por culpa do doar de coração. Doar de coração. Me explica isso melhor. Quando a gente age por culpa, a gente está buscando evitar punições ou obter a aprovação dos outros. Gente, Não estamos realmente conectados com os nossos valores e necessidades. O que é o doar de coração é agir a partir de um lugar de generosidade genuína, de conexão com aquilo que realmente importa para nós. e como a gente sabe se está agindo por culpa ou por coração? Prestando atenção nas nossas motivações. Se a gente está agindo por medo, por obrigação, por pressão externa, é sinal de que a culpa está no volante. É. Já quando a gente age por livre e espontânea vontade, movidos por um desejo genuíno,
de contribuir, de fazer a diferença, e sim, a gente está doando de coração. Caramba, essa distinção é muito importante, né? Me fez pensar em quantas vezes eu já agi por culpa sem perceber. Acontece com todo mundo. Mas a CNV, ela nos dá ferramentas para identificar esses padrões e fazer escolhas mais conscientes. E como a gente faz para cultivar esse doar de coração na prática? Tem alguma dica, algum exercício que a gente possa fazer? Claro, o Rosenberg, ele nos convida a fazer um exercício simples, mas poderoso. Qual? Antes de agir, pergunte a si mesmo: qual é a minha intenção nesse momento? O que eu quero criar com essa ação? Se estou agindo por medo ou por amor? Uau, que exercício profundo. É como se a gente estivesse acendendo uma luz dentro da gente, iluminando as nossas motivações. Exatamente. E essa luz nos ajuda a fazer escolhas mais alinhadas com os nossos valores, a agir com mais autenticidade e compaixão. E quando a gente erra, Hum. tipo quando a gente age por impulso e depois se arrepende. Como a CNV nos ajuda a lidar com esses momentos? A CNV, ela nos ensina a ter compaixão por nós mesmos, mesmo quando erramos. Ah, Errar faz parte do processo de aprendizado. verdade. O importante é reconhecer o erro, assumir a responsabilidade e buscar reparar os danos. E como a gente faz para reparar os danos? Tipo, se a gente magoou alguém com as nossas palavras ou ações. A CNV nos convida a expressar um pedido de perdão autêntico, reconhecendo o impacto das nossas ações no outro. Mas atenção, o pedido de perdão não deve ser uma forma de manipular o outro ou de se livrar da culpa. Entendi. Precisa ser um ato genuíno de arrependimento e de desejo de reconciliação. E como a gente sabe se o outro está pronto para perdoar? Essa é uma pergunta complexa e não existe uma resposta única. É. O perdão é um processo individual e cada pessoa tem o seu tempo. Verdade. A CNV nos ensina a respeitar o tempo do outro, a oferecer o pedido de perdão com humildade e a estar aberto para o diálogo. E se o outro não quiser perdoar, a gente fica preso na culpa para sempre. A CNV nos ensina que mesmo que o outro não nos perdoe, a gente pode se perdoar. Tá. Assumir a responsabilidade pelas nossas ações, aprender com os erros e seguir em frente. Nossa, quanta coisa a gente já explorou. Pois é, Mas ainda tem muito chão pela frente, né? com certeza. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai desvendar os segredos da gratidão na CNV Olha só. e explorar como essa prática pode transformar as nossas relações. Que legal. Mal posso esperar. Fiquem ligados para a parte final do nosso Deep Dive na comunicação não violenta. De volta para a última parte do nosso Deep Dive na comunicação não violenta. Já desvendamos os 4 componentes da CNV, exploramos histórias inspiradoras e mergulhamos na autoempatia. É verdade. Para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a gratidão, Gratidão? um dos pilares da CNV. Mas a gente não estava falando de comunicação. Qual a relação entre gratidão e comunicação? É aí que a mágica acontece. O Rosenberg, ele mostra que a gratidão, quando expressa de forma genuína, é uma poderosa ferramenta de conexão. É como se a gente abrisse um canal direto para o coração do outro. Interessante. Mas como a gente expressa gratidão de forma genuína, sabe? Às vezes parece meio artificial e um daqueles obrigados da boca para fora. Concordo. A CNV nos ensina aí, além do obrigado automático, sabe? A gente precisa ser específico, mencionar o que a pessoa fez, que nos tocou, qual sentimento isso gerou em nós e qual necessidade foi atendida. Isso faz todo sentido. É como se a gente estivesse realmente reconhecendo o valor da ação do outro, né? Exatamente. E o mais legal é que a gratidão na CNV não se limita a agradecer por coisas boas. A gente pode expressar gratidão até mesmo por desafios e dificuldades. Sério. Mas como agradecer por algo ruim? Não entendi. Pensa bem, quando a gente passa por um desafio, a gente tem a oportunidade de aprender, de crescer, de desenvolver resiliência. A gente pode agradecer pela oportunidade de aprendizado, pela força que a gente descobriu em nós mesmos. Caramba, essa é uma perspectiva totalmente nova para mim. Nunca tinha pensado em gratidão dessa forma. E tem mais, a CNV nos ensina a receber gratidão com humildade e generosidade. Ao invés de minimizar nosso papel ou dizer não foi nada, a gente pode simplesmente acolher a gratidão do outro e reconhecer o impacto positivo que a gente teve na vida dele. É como se a gente estivesse fechando o ciclo da comunicação, né? A pessoa expressa gratidão, a gente acolhe e todo mundo se sente bem. Exatamente. E o Rosenberg, ele ilustra essa ideia com uma história linda no livro. Que história. Ele fala sobre um homem chamado Nafez, que expressou sua gratidão ao Rosenberg de uma forma muito tocante. Legal. Ele disse: "Beijo, Deus, em você, que permite que você nos dê o que deu." Que frase poderosa. Me arrepiei aqui. Essa história mostra que a gratidão, quando expressa com sinceridade, tem o poder de transformar as relações, de criar laços profundos de conexão. É verdade. E pensando em tudo que a gente conversou hoje,
Qual seria a mensagem principal que você deixa para os nossos ouvintes? A CNV é um caminho de transformação pessoal e social, um convite para a gente se comunicar de forma mais autêntica, compassiva e consciente, um chamado para construirmos um mundo onde a conexão, a empatia e a gratidão sejam os pilares das nossas relações. Que mensagem inspiradora! E que essa mensagem ecoe em cada um de nós. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo na comunicação não violenta. Até a próxima!